Boa noite, igreja. Graça e paz. Quando estão bem, diga amém. Queria que antes você pudesse fechar os teus olhos nesse momento onde você está. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por esta noite, por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que você tem proposto para as nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração, Pai, porque a Tua palavra, ela governa sobre tudo, ela é soberana sobre todas as coisas. E nós lançamos o nosso coração, Jesus, em Você, porque nós confiamos plenamente em Você, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado por esta noite, Senhor, que nosso coração esteja aberto e receptível, Senhor, para desfrutar deste momento, desfrutar de tudo aquilo que já está disponível para nós, Deus, porque nós sabemos que não há mais nada a ser feito, apenas descansarmos e se apropriarmos desta verdade, se apropriarmos desta palavra, e nós como Teus filhos amados, Deus, nós neste momento nós abrimos o nosso coração. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, faz a Tua vontade, Pai, seja estabelecida em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Sabe, amado, eu não sei você, mas o meu coração se alegra quando estamos em um lugar como esse, em uma casa como essa, em um momento e oportunidade como essa, de celebrarmos, de ouvirmos, de falarmos a respeito de Jesus. Sabe, meu coração enche de gratidão, sabe, pela oportunidade de nós termos, sabe, entender que nós estamos crescendo. Será que você pode olhar para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: meu irmão, nós estamos crescendo, sabe? E a vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós cresçamos, é que nós avancemos, é que nós, sabe, possamos multiplicar, é que nós possamos, sabe, desfrutar das boas novas, desfrutar daquilo que Jesus tem reservado para nós. Sabe que existem tesouros em Deus, existem profundezas em Deus, existem, sabe, coisas que você ainda não desfrutou, que você ainda não viveu em Deus e que você precisa entender que é muito maior e muito melhor do que muitas vezes a nossa própria vida de conformidade. Porque muitas vezes nós estamos tão conformados com o que temos recebido do Senhor. Poxa, está tão bom aqui, está maravilhoso nesse lugar, porque tenho recebido, porque tenho bebido do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite: Deus, Ele tem muito mais para você. Deus tem profundezas ainda, tem coisas ainda a ser reveladas ao teu coração que não foram reveladas, porque a própria palavra nos garante, sabe, que os pensamentos deles são maiores e melhores ao nosso respeito, amado. Então, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para mim e para a tua vida. Eu não sei como você chegou neste lugar nessa noite, eu não sei como está o teu coração nesse momento, eu não sei como, sabe, o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas de uma coisa eu tenho certeza: de que Ele fará sobre a tua vida coisas grandiosas. E que se você ainda não tem visto, se você ainda não tem contemplado, os teus olhos irão contemplar os bem-feitos do Senhor. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para um Cristo crucificado de forma ou hipótese alguma. Nós olhamos para alguém que ressuscitou e que hoje nos posicionou. Nós estamos hoje posicionados em Cristo. Quem crê comigo, diga amém. Você está colocado, assentado à destra do Pai em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que Jesus conquistou é direito meu e é direito teu desfrutar. Eu posso ouvir amém? Eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia nesse momento no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Sabe, amado, e voltando a falar, meu coração se alegra em uma oportunidade como essa, em estarmos neste lugar e desfrutarmos deste ambiente. Sabe, eu sou muito grato a Deus por tudo que tenho recebido, por tudo aquilo que tenho, sabe, recebido da parte do Senhor. E eu tenho certeza que é apenas o começo, estamos crescendo, estamos desenvolvendo, e a vontade do Senhor é que nós venhamos manifestar essa verdade que está em nós. Existe verdade dentro de você, meu irmão. Existe vida de Deus dentro de você. Deus não te chamou em hipótese alguma para ficar estagnado, para ficar parado, sabe? Não, você não é um zero à esquerda. Muitas vezes você se menospreza, sabe? Muitas vezes você diz assim: poxa, eu não consigo, eu não posso. Quantos homens na Bíblia que nós não vemos que já pensaram em desistir, pensaram em abrir mão, pensaram, sabe, em largar tudo? Jeremias é um exemplo disso, sabe? Moisés é outro exemplo. Manda ele que eu não vou, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho aptidão para isso. Mas não é isso, não é sobre habilidades, amado. Não é sobre saber fazer, mas é sobre estar disponível.
E quando nós estamos com o nosso coração, falando sobre o nosso coração, o nosso ser interior, quando nós abrimos o nosso coração, estamos disponíveis a Jesus, disponível a essa verdade, nós podemos desfrutar de coisas que nós nunca imaginamos desfrutar naturalmente falando. Olha o que a Bíblia fala: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você vai reinar neste lugar, você vai reinar neste tempo, amém? Então onde você chegar, milagres precisam acontecer. Aonde você colocar a planta dos teus pés é teu por herança, porque você manifesta Cristo, porque você revela Jesus, porque onde você chega é Jesus chegando, amado. Sabe, você não é obra do acaso, você não é alguém que foi esquecido de hipótese alguma, não. Você foi resgatado por Jesus. Você não merecia nada, mas Ele morreu naquela cruz para hoje olhar para você e dizer: filho, você estava perdido, mas hoje você foi achado, igual o filho pródigo. Sabe, eu te encontrei. Você não é uma obra do acaso, você não é um esquecido, pelo contrário, você é amado. Sabe, se você é amado e reconhece que é amado, você ama. Se você tem essa revelação, chega ao teu coração essa revelação, você consegue, sabe, desfrutar, você consegue liberar, você consegue, sabe, assim como aquela mulher que teve um encontro com Jesus, sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela não queria saber o que estava à sua frente, ela não queria saber quem estava à sua frente, era uma mulher escanteada pela sociedade. Já estou fugindo do cronograma aqui, já nem entrei ainda, sabe, mas o Espírito Santo faz como Ele quer, e eu creio que Deus tem algo para revelar aos nossos corações, sabe. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tinha perspectiva de vida. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha, com remédios, com médicos, e não conseguiu alcançar o que ela almejava. Mas ela ouviu falar sobre alguém. Será que você pode olhar para o teu irmão e diga: meu irmão, nós ouvimos e entendemos que Jesus é poderoso, amém? E quando nós entendemos isso, assim como aquela mulher, ela entendeu que Jesus estava passando por aquele lugar, e ela sabia que Ele era poderoso, sabia o que ele já tinha feito, o seu nome já tinha se espalhado por aquela cidade, e ela disse: eu vou ao encontro daquele homem. E só a atitude dela ter se posicionado, e aí é onde eu quero trazer para nosso contexto nesse momento, o nosso posicionamento de fé, amado, ele faz toda a diferença. Deus não quer que você fique lamentando, chorando pelos cantos. Você não nasceu para isso, você nasceu para reinar em vida. E aquela mulher, ela não quis saber o que estava à sua frente. Era uma mulher escanteada pela sociedade, uma mulher que ninguém dava nada, que era desprezada, mas ela ouviu falar sobre alguém e foi até Ele. E quando chegou aos pés de Jesus, ele disse: opa, peraí, alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E os discípulos ali, sem entender nada desse mestre, a multidão te aperta e você vem falar que alguém te tocou, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Sabe, Deus nos chama, amados, Deus nos chama, a igreja, para uma vida de relacionamento. Deus nos chama para uma vida de profundidade, de mergulhar, sabe. Você não foi chamado para viver, sabe, distante. Você não foi chamado para viver fora. Você foi chamado para estar mergulhado nele. Porque quando nós estamos mergulhados em Jesus, sabe, se torna mais fácil. Nós ouvimos a voz do Senhor. E aí não se torna cansativo para nós. A gente muitas vezes passamos o dia batalhando, lutando, sabe, passando por tanta coisa. E a gente cansa, poxa, porque a gente está relutando com o nosso braço. E Deus não quer que você lute com a tua força, com o teu próprio braço, mas que você aprenda a confiar nele. Amém? Efésios capítulo 3, no versículo 20. Quem achou, diga amém. Olha o que é que diz: aquele que é poderoso para realizar, em outras traduções diz para fazer, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, existe um poder agindo em você, amém? Existe um poder operando na minha e na tua vida. E quando nós retratamos a respeito disso, amado, entender a respeito dessa verdade, saber que Ele é poderoso, a Bíblia ela começa afirmando a respeito daquilo que Deus Ele é poderoso para fazer. Ela não começa falando que Ele pode fazer, mas que Ele é poderoso para fazer, Ele faz, amém? Então, o caráter de Deus, aquilo que diz respeito a quem Deus é, não anula, sabe, os bem-feitos, o que Ele tem a manifestar sobre as nossas vidas. Porque eu entendo que quando nós entendemos, sabe, o caráter e a bondade do nosso Pai, é igual uma criança. Uma criança, quando ela está desesperada, ela se depara com alguma coisa que traz medo para ela. O que é que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela corre para quem? Para os pais. Sabe, você precisa saber o Pai que você tem. Sabe, e aqui, olha, na carta de Efésios, aqui o apóstolo Paulo, ele diz: olha, aquele que é poderoso para fazer. Deus, ele é poderoso para fazer, amado, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, em nenhum momento
afirma uma realidade que não condiz com o caráter de Deus. Quando nós lemos aqui, olha, aquele que é poderoso para realizar, Ele é poderoso para fazer. Deus é aquele que faz, é aquele que não volta atrás, é aquele que cumpre. Quando nós entendemos, quando nós vamos para a antiga aliança, nós vemos Deus se manifestando por meio de profetas, por meio de sacerdotes, por meio de homens que são levantados naquela estação, para aquele tempo, pessoas que foram usadas, pessoas que foram ousadas no Senhor, e que nesse tempo, não desmerecendo o que eles viveram lá atrás, mas neste tempo nós estamos debaixo de uma glória muito maior e muito superior. Quantos podem dizer amém? E isso nos coloca o entendimento, nos traz o entendimento de que nós, como filhos e como herdeiros, não devemos, em hipótese alguma, como eu tinha falado no começo, lá no início, sabe, estar pelos cantos, estar lamentando. Não, você não nasceu para isso, irmão. Você não nasceu para estar, sabe, desacreditado de si mesmo, porque existe alguém que acredita em você, porque existe alguém que acredita totalmente no teu potencial e que faz de todas as coisas para que você entenda essa verdade. E uma vida de relacionamento, entender a bondade e o caráter de Deus. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, sabe? A tua mente ela é muito limitada, amado, eu entendo, a minha também é. Nós muitas vezes, naturalmente falando, temos uma limitação, mas a mente de Deus, os pensamentos dele são muito maiores. Ele vai muito além, Ele não é medido pelo tempo. Posso ouvir amém? Sabe, não é o tempo que para o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe, nós estamos aqui, mas Deus está lá na frente. Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe a nossa história, Ele sabe o que nós estamos passando e enfrentando. Mas de uma coisa tenho certeza, o Senhor Ele pede para que nós possamos estar confiando plenamente nele, descansando. Quando nós pegamos aquela passagem que os discípulos estavam ali, sabe, atormentados, porque a multidão estava apertando, estava com fome, e eles tinham apenas alguns pães e poucos peixes. E os discípulos disseram: Senhor, mestre, vamos dispersar esse povo, porque não tem alimento suficiente. O que foi que Jesus disse? Acalma-te, manda todo mundo se sentar aí, que eu sei como é que eu vou resolver o negócio. Jesus pega o pão, levanta para o céu, rende graças ao Senhor e parte o pão. Pai, eu te rendo graças. E houve uma multiplicação, e a Bíblia diz que todos ali foram alimentados e ainda sobraram comida. O que é que eu trago como entendimento para os nossos corações nessa noite? O que é que o Senhor traz? Independente do que nós estejamos passando, vamos aprender a confiar nele. Não são, sabe, as suas habilidades que vão mudar alguma coisa. Não é o que você tem no bolso que pode mudar o que você tem. Porque tem muitas pessoas aí fora que são, sabe, ricas, são boas financeiramente falando, mas que estão aí, sabe, se suicidando, estão aí sem saber o que fazer, com a mão na cabeça. Por quê? Porque não tem paz do coração, porque não tem o entendimento da verdade, porque não tem o entendimento dessa verdade que chegou aos nossos corações. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, sabe, isso é um relento para os nossos corações. Quantas e quantas vezes nós já passamos, eu tenho certeza que existe alguém aqui que já passou alguma situação em que alguém que está do teu lado, que não tem o entendimento que você tem, diz: poxa, a situação que essa pessoa está passando era para ela estar se descabelando, era para ela estar desesperada, mas não, ela está em paz. Por quê? Porque quando nós entendemos o Pai que nós temos, nós descansamos, nós aprendemos a descansar, amado. E o Senhor traz para a tua vida nessa noite, independente do que você esteja enfrentando ou passando, aprenda a descansar. Sabe, este lugar de descanso, este lugar, sabe, de você estar ali descansando sobre uma palavra, amado. Não é estar sentado sobre uma rede, ali de perna cruzada, sabe, esperando algo acontecer. Não é isso. É descansar em fé sobre uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Levanta a mão. Quantos aqui sabem que Deus tem ainda coisas a manifestar sobre a tua vida? Diga amém. Sabe, amado, e não basta apenas nós sabermos a respeito disso. Nós precisamos crer e se agarrar com essa verdade. Porque eu costumo dizer no meu cotidiano que existem promessas que o Senhor liberou para mim e para você, que nós muitas vezes nem lembramos, mas Ele se lembra e Ele cumpre. E quando Ele cumprir, você vai se lembrar do que Deus falou ao teu respeito lá atrás, por meio de alguém, por meio de uma palavra que você recebeu nesse altar, por meio de uma mensagem, por meio de uma canção. Eu não sei, amado, mas o Espírito Santo, Ele conhece o teu coração, Ele sabe as tuas necessidades, sabe o que você tem passado ou enfrentado, e Ele diz: olha, filho, você não está só, eu estou com você todos os dias da tua vida. É isso que Jesus garantiu lá em Mateus capítulo 28, quando Ele estava com os discípulos, e os discípulos naquele momento estavam ali atormentados. Naquele momento Ele disse: olha, vocês não estarão só, sabe, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês em todos os momentos. Então, se isso serve como conforto para você, sabe, como verdade para você, para edificar a tua fé, Deus é contigo em todos os momentos da tua vida. Até a volta de Jesus, quando Ele raiar naquelas nuvens, Ele é com você.
Ele não te abandona, Ele não te deixa só por nada. Ele está com você 24 horas por dia. Posso ouvir amém? E Deus é bom, amado, amém? Glória a Deus. Então, o interesse de Deus sempre está conectado à vontade da sua palavra. Afinal, Ele vela para cumprir, sabe? O interesse do Senhor, Ele sempre está conectado à sua palavra. A verdade de Deus está sempre voltada à sua palavra. Deus, Ele vela com a sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que o universo é sustentado por esta palavra. Sabe? Quem dera as nossas vidas, nós somos sustentados pelo Senhor. Então, quando a gente entende que Deus, Ele é poderoso, entendendo a respeito desse Evangelho, entendendo a respeito que há um poder no Evangelho, há um poder nesta palavra, um poder para transformar, poder para restaurar. Quem seria você? Quem era você, sabe? Antes de conhecer essa palavra. E como você está hoje? Eu tenho certeza que muita coisa ainda precisa melhorar. Nós estamos crescendo, amém? Estamos amadurecendo no Senhor, a partir do momento que nós nos expomos a esta mensagem, sabe? Então é maravilhoso, porque os discípulos naquele tempo, quando estavam com Jesus, aprendiam com Jesus, recebiam dele. E hoje nós estamos nesse tempo, nós estamos nessa estação, desfrutando dessa palavra, e algo tem sido transformado e ativado em nossos corações. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo de um ano atrás. Você não é mais o mesmo de um mês atrás. Algo tem sido construído na tua vida. Algo o Senhor tem gerado em teu coração, que tem gerado transformação em você. Posso ouvir amém? Então, e tudo isso é para uma finalidade. Aponta para o nosso destino, o nosso propósito, sabe? Entender sobre esta palavra, que esse Evangelho é poderoso. Romanos 1,16 fala aqui, olha, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Será que você pode declarar isso? Esse Evangelho é poderoso, amém? No Evangelho se encontra o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele alegou, olha, eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder de Deus. Poder para transformar, poder para restaurar, poder para mudar qualquer causa e circunstância, amém? Glória a Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Então, amado, você precisa entender, aprender a guardar o teu coração, aprender a guardar as verdades que têm chegado à tua vida, aquilo que tem, sabe, sido liberado para você, aquilo que foi promessa do Senhor para você, que ainda permanece de pé. Porque muitas vezes o diabo, ele tenta nos paralisar, ele tenta nos esmorecer, ele tenta, sabe, nos deixar abatido. Mas quando nós olhamos para a palavra, é por isso que há a importância de nós nos alimentarmos de Jesus. Há a importância em nós olharmos para Ele, sabe? A Bíblia diz, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que você precisa olhar, sabe? Você precisa contemplar Jesus, aprender a olhar para Jesus e não abrir mão dessa verdade. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, o que é que acontece? A gente começa igual a Pedro, a afundar. Deus não te chamou para olhar para os teus problemas. Deus não te chamou para que você venha contemplar as tuas contas, contemplar aquilo que você está passando, mas você se agarrar a uma palavra, se agarrar a esta verdade. Você não vem a este lugar por acaso. Você não chegou aqui esta noite por acaso. Deus te trouxe a este lugar para um grande propósito, para fazer você entender que a tua confiança não está nas tuas contas, não está no teu salário, naquilo que você ganha, sabe? Eu não estou desmerecendo o teu trabalho, dizendo que você não precisa trabalhar, não, mas você não tem que confiar nisso. Você precisa aprender a confiar no Senhor, sabe? Se agarrar ao teu Pai, entendendo que Ele é o teu provedor, entendendo que Ele é a tua provisão em todas as coisas, meu irmão. Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, o que vai te sustentar é essa palavra, sabe? Não são as circunstâncias. Se você se apegar às circunstâncias, você vai afundar. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Mateus a respeito do comparativo das duas casas, edificada sobre a rocha e edificada sobre a areia. A Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha, vem os ventos, vem os rios, bate sobre aquela casa e ela não cai, ela não cede. Mas a casa edificada sobre a areia, vem ventos, vem rios, sabe, sobra sobre aquela casa e ela cai. Por quê? Porque ela não tem estrutura, porque ela não tem fundamento. Qual tem sido o fundamento da tua vida? O que você tem trazido para a tua vida como fundamento? Sabe, fé no nosso coração é gerada, amado, a partir do momento em que nós nos relacionamos e nós buscamos, nós nos alimentamos da palavra. É por isso a importância, isso Jesus deixou bem claro para a gente, sabe? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, não é o natural que vai te fortalecer, mas é o espiritual, é a palavra.
São as práticas espirituais, amado, sabe, leitura da palavra, sabe, oração em línguas, sabe, você está ali louvando ao Senhor, adorando, sabe, trazendo isso como verdade para você. Eu posso ouvir amém? Então, são essas verdades, é essa base que traz sustento para você, traz substância para a tua vida. Então, o diabo muitas vezes vai tentar te atacar de uma forma, chegar por meio de alguma situação para tentar afligir a tua vida, mas aí quando ele chega até você, enxerga que existe verdade dentro de você, que você está se alimentando da palavra, sabe, ele não consegue chegar até você, ele não consegue chegar até a tua vida. Por quê? Porque você está tão cheio de Jesus, está tão alimentado de Jesus, que você não dá espaço para que ele jogue em tua mente alguma informação que venha te entristecer. E aí é onde mora a questão, sabe, a nossa fé, o nosso coração precisa estar conectado, estar ligado à nossa verdadeira fonte. Um dia você foi desconectado dessa verdade, lá atrás por meio de Adão. A partir do momento em que Adão, ele cede aquele momento ali, come daquele fruto, a natureza do pecado vem habitar dentro dele. Aquele primeiro Adão, que era o Adão perfeito, sabe, sai para que a natureza do pecado venha habitar dentro dele, e o homem, ele foi desconectado, foi desligado da sua verdadeira fonte, do seu verdadeiro pai, sabe? E o pecado, ele trouxe essa divisão, porque a lei, na verdade a gente entende que a lei, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, mas ela foi cumprida em Cristo. E nós sabemos que Cristo, ele cumpriu a lei, sabe? A lei foi estabelecida e cumprida nele, para que hoje eu e você não precisássemos mais depender daquilo que nós podemos fazer, mas nós aprendemos a confiarmos no nosso Pai e descansar nele. Hoje não se resume a uma vida de esforço, meu irmão, em você fazer para ter, em você buscar para poder receber. Não, hoje você precisa aprender apenas a descansar no Senhor, descansar sobre o que Ele liberou para a tua vida, sobre o que Ele falou ao teu respeito, que é uma verdade, sabe, uma verdade carregada de poder, uma verdade carregada de unção. Amém? Eu queria nesse momento que você pudesse olhar para teu irmão e dissesse: meu irmão, o Senhor é a tua provisão. Quantos podem dizer amém? Sabe, amado, e essa vida de comunhão em Jesus promoverá algumas verdades em nós que nós precisamos estar ligados, sabe? Essa vida de comunhão, é por isso que Jesus sempre nos chama para comunhão, sempre nos chama para relacionamento. E não se resume apenas a você vir em um lugar como esse. É maravilhoso você estar em um ambiente como esse. A Bíblia nos ensina a congregar, sabe? Porque existem verdades de Deus que vão ser liberadas neste lugar, que podem mudar a tua vida. Uma palavra, ela pode mudar toda a história da tua vida, sabe? Às vezes existe uma pregação que vai de 2 horas, 3 horas, mas uma palavra direcionada pelo Espírito, e você agarrar aquela palavra, ela pode mudar totalmente, completamente a tua vida. E é por isso que nós precisamos estar ligados, amados. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é muito interessado em querer fazer você estar disperso, em querer roubar a mensagem que o Senhor quer liberar para a tua vida. Desde que você chegou neste lugar, situações vão ser geradas, coisas vão se levantar para tentar roubar a mensagem no teu coração, para tentar roubar o que Deus tem preparado e reservado para a tua vida, sabe? E é por isso que nós precisamos estar ligados no Espírito, conectados com o Senhor, sabe? Ligados à mensagem, ouvindo a palavra, se alimentando de Jesus, sabe? Desconectado de tudo. Eu não quero saber de nada, fica tudo lá para fora, sabe? A partir do momento que você chegar neste lugar, amado, sabe? Se desprenda de si mesmo. Senhor, sabe? Chega neste lugar, senta na cadeira e esteja ligado àquilo que Deus tem para falar ao teu respeito. Porque uma palavra direcionada, uma palavra da parte do Senhor, ela muda a história da minha e da tua vida. Amém? Queria que você pudesse abrir nesse momento a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Aleluia. Josué, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno. Deixa eu mudar essa tradução aqui minha, rapidinho. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. E eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés.
desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hetitas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dele nem para a direita, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente dos livros dessa lei. Medita nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão que está no teu lado e diga: meu irmão, Deus não te levará a um lugar em que Ele não possa cuidar de você. A gente percebe, meus irmãos, que quando a gente lê essa passagem, Deus ele chega para Josué, chama Josué e diz: olha, meu servo Moisés é morto, agora você é que vai assumir, é que vai guiar o povo a entrar nesta terra. Moisés é a figura da lei, Josué é a figura da graça. Nós entendemos que Moisés ele chegou a cumprir, na verdade, aquilo que foi estabelecido para a sua vida, mas Josué deu continuidade. Em todo momento Josué esteve ali aprendendo com Moisés, estando com Moisés, sabe, recebendo dele, desfrutando daquele momento, de todos os aprendizados, de todos os ensinamentos, de todos os lugares que ele sempre estava junto. E o que me chama a atenção é que Deus, quando chama Josué, Ele não simplesmente chama, mas Ele diz: olha, eu estarei com você, medita na minha palavra, você não está só, sabe? Sempre vem carregado, aquilo que Deus te chama para fazer, meu irmão, sempre vem carregado com uma promessa. Deus não te chama por acaso, Deus não te chamou a este lugar por acaso, sabe? Se você foi escolhido e separado por Deus, tenha certeza, Ele cuida de você, Ele cuida de todos os detalhes da tua vida. É porque muitas vezes nós estamos tão ligados a querer se preocupar com os nossos afazeres, sabe? Nós estamos muitas vezes igual a Marta, preocupado com os afazeres, não que seja errado, mas muito mais vale uma vida de relacionamento, você estar conectado e recebendo dele, para que disso você tenha direcionamento para fazer as demais coisas. Você recebe dele e faz as demais coisas, direcionado, debaixo de uma direção. Amém? Então Deus chama Josué e diz: olha, eu estarei com você, você não estará só. Mas ele diz no versículo 8: relembra continuamente dos livros dessa lei, medita nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Ele fala, medita dia e noite, ele não estabelece um determinado horário, medita em todo tempo, amado, sabe? Então, é o que o nosso apóstolo estava falando no domingo aqui no culto, sabe, a respeito disso, de nós estarmos ligados à palavra, de nós voltarmos a essa essência, porque muitas vezes nós estamos no dia tão corrido, e às vezes nós esquecemos, sabe, naturalmente falando, de parar para meditar, parar para buscar, mas nós precisamos entender que nós somos seres espirituais e nós precisamos desse alimento, nós precisamos dessa verdade, sabe? E como eu falei, uma palavra ela pode mudar todo o rumo da tua vida. Você não precisa pegar um livro, pegar a tua Bíblia para poder ler um capítulo, 3 capítulos, 4 e conseguir, glória a Deus por isso. Mas às vezes uma palavra direcionada pelo Senhor, quando você se alimenta ali, meu irmão, e vai meditando, vai para o teu trabalho meditando, vai para a escola, para a faculdade, seja lá onde você vai, meditando nisso, o Senhor ele vai falando e vai ministrando ao teu coração, e você vai sendo fortalecido. E aí situações vão acontecer no teu dia a dia, que você vai se deparar e vai dizer, poxa, vai lembrar da palavra que você meditou, vai lembrar do que você estudou, do que o Senhor ministrou ao teu coração, que gerou verdade dentro de você, que sabe, que brotou no teu coração, e aí você vai pôr em execução aquilo que você recebeu do Senhor. Amém? Então estejam ligados, amados, sabe? O diabo muitas vezes, no tempo de hoje principalmente, as redes sociais estão aí, é bênção, mas tem roubado, sabe, a comunhão, tem roubado o tempo de muitas pessoas. Para pensar, não querendo, e eu me coloco nesse lugar também, sabe, não querendo trazer algum peso para a tua vida, mas quanto tempo você passa em uma rede social e quanto tempo você passa lendo a palavra? Quanto tempo nós passamos fazendo isso? Não que seja errado, sabe? Existe um propósito, existe uma finalidade, mas entenda que a tua vida com Deus ela é muito mais importante, a tua comunhão com o Senhor ela é muito mais importante, porque nos dias difíceis o que vai se sustentar, sabe,
o que vai se sobressair da tua vida, o que é que vai sobressair da tua vida? É o que você tem se alimentado. Se nós pegamos uma esponja de água, cheia de água e apertamos, o que é que vai sair? Sabe, da mesma forma é a nossa vida, o que é que nós estamos nos alimentando? Sabe, e isso que precisa sair de nós. Essa verdade precisa sair por meio de nós. A palavra de Deus que está no teu coração, sabe, a Bíblia diz em Romanos 5 que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, se foi derramado no meio do teu coração, existe vida de Deus em você, amado. Sabe? Existe vida de Deus. Você pode dizer assim: poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, mas existe vida de Deus em você. A partir do momento em que você crê em Jesus, algo começa a acontecer na tua vida. Algo começa a ser construído em você, uma verdade é construída em você que não te deixa parado. E aí um sorriso, um abraço, sabe, uma palavra direcionada faz toda a diferença na vida de alguém. Seja direcionado pelo Senhor, sabe, quando você sair da tua casa, saia entendido, sabe, peça ao Senhor: Senhor, me guia para alguém, fala por meio da minha vida para alguém, porque alguém precisa receber de você, do Senhor por meio da tua vida. Nós não sabemos, mas a pessoa muitas vezes que está no nosso lado está passando por uma situação que a gente nem sabe. Mas se estivéssemos ligados ao Senhor, em comunhão com o Pai, o Senhor ia nos direcionar. É aí que entra a comunhão, a importância da comunhão. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Quando estão entendendo, diga amém. Sabe, é sobre este lugar, amado, que nós estamos tratando, sabe, esse lugar de comunhão. Josué, ele foi alguém que foi guiado pelo Senhor, alguém que foi levantado por Deus para guiar um povo a entrar em uma terra. E esse povo, quando chegou naquele determinado lugar, sabe, foram espiar a terra, temeram os gigantes que estavam do outro lado e vieram com um relatório negativo. E aí é onde entra a questão: se Josué e Caleb não estivessem ligados ao Senhor, entendidos da palavra que Deus tinha liberado a respeito deles, eles tinham entrado? Não, eles tinham retrocedido, eles tinham esmorecido como aqueles espias. Esteja ligado, amado, à palavra, sabe? Que isso venha a ser enraizado em você, a ponto de quando alguém chegar para trazer um relatório negativo para você, você não vai trazer para a tua vida como verdade, porque você sabe quem é o teu Pai, porque você sabe o que Ele falou ao teu respeito. E sabe, é isso que eu trago para a gente, para vocês nessa noite. O Senhor traz para vocês nessa noite. É sobre estar confiando, é sobre permanecer, é sobre olhar para Jesus, é sobre, sabe, não abrir mão das promessas. Quantas promessas, inúmeras promessas Deus Ele liberou ao meu e ao teu respeito, que até muitas vezes esquecemos, mas Deus Ele não se esquece, Ele vela para cumprir a sua palavra, amado. A Bíblia diz: olha, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Elas se cumprirão sobre a mim e sobre a tua vida. Sabe, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas nós precisamos aprender a confiar e descansar. Sabe, existe um espírito de inquietação que tem roubado a vida de muitos filhos, tem roubado a atenção, tem roubado o senso de propósito de muitas pessoas. Pessoas têm sido roubadas, sabe por quê? Porque têm se desesperado, querendo ensinar a Deus a trabalhar, querendo mostrar a Deus como faz. E nós não precisamos fazer isso, amado. Não é nada no teu esforço, não é nada no que você pode fazer. A única coisa que nós precisamos fazer é descansar. Pai, eu confio em você, eu lanço a minha vida totalmente no Senhor, porque eu sei que você, Deus, tem o melhor para mim. Sabe, eu não sei como você chegou neste lugar nessa noite. Talvez você chegou aqui desacreditado de você mesmo. Talvez você chegou neste lugar totalmente, sem entender o teu propósito de vida, sem entender, sabe, para onde você vai, o que você tem que fazer, como você deve fazer. E aí Deus nessa noite te diz: olha, amado, olha, meu filho, descansa, para de ficar atormentado, para de ficar perturbado. Não adianta você se desesperar, não adianta você querer, sabe, fazer, dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, sabe? Aquele jeitinho brasileiro que quer fazer as coisas acontecerem, e que lá na frente você diz: poxa, não foi como eu queria, não foi como eu imaginei. Por quê? Porque você quis fazer e não confiou no Senhor. E aí lá na frente muitas vezes nós quebramos a cabeça, nós nos entristecemos, nós nos arrependemos de muitas coisas. Por quê? Porque nós confiamos em nós mesmos. E Deus não te chama para você confiar em você mesmo, mas para você depositar toda a tua confiança nele, descansar sobre esta palavra. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Isso o apóstolo Paulo, ele relatou, olhando firmemente, né? Da carta aos Hebreus, acredito que o apóstolo Paulo, mas ele disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, que teus olhos, amado, estejam ligados no Senhor,
que teus olhos estejam voltados à palavra, porque as dificuldades vão lá, bater a tua porta todos os dias. Quando você sair por essas portas, os problemas irão aparecer. O próprio Jesus nos garantiu isso: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Olha o que Deus diz: olha, você vai ter aflição, vai passar por dificuldades, mas fica tranquilo, eu venci o mundo. Fica tranquilo porque eu sou por você. Se você olhar para mim, se você permanecer em mim, se você confiar nas minhas palavras, sabe, você não vai se frustrar, você não vai se entristecer, você não vai afundar como Pedro, sabe? Porque quando nós estamos conectados à videira verdadeira, quando nós estamos conectados ao Senhor, ligados e atentos a esta palavra, ligados e atentos a esta verdade, sabe? Entendendo que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Pai, sabe? Que Ele cuida de nós, nós não fracassamos, nós não esmorecemos, irmãos. Eu posso ouvir amém? Aleluia. Vai rapidamente aí para o livro de Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Quantos acharam? Diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, a comunhão traz direcionamento. A comunhão com o Senhor vai trazer direcionamento para a tua vida, amado. Abraão, ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que fazer, mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu um direcionamento do Senhor: olha, sai da tua terra para uma terra que te mostrarei. Vê o nível de confiança desse homem, o nível de dependência desse homem, sabe? Total, dependência total do Pai. Ele confiou em Deus a ponto de sair da sua terra para um lugar que não sabia para onde ia, sabe? E isso nos traz um entendimento, amado, de que existem direcionamentos de Deus, que quando nós estivermos ligados e conectados a Ele, que nós iremos fazer que foge da lógica, foge do natural, do comum, do óbvio, sabe? É algo que você vai dizer assim: poxa, é isso mesmo que tem que ser feito? E você não entende o porquê disso, mas você vai. E aí quando você vai, algo acontece, porque não é por você, é o Senhor por meio de você. É Deus fazendo, é Deus falando, é Deus agindo, é Deus te levando, é Deus acrescentando, sabe? É Deus te colocando em lugares que você nunca imaginou. Porque Ele é aquele Deus que abre porta onde não há porta, e onde tem uma porta Ele abre outra dentro dessa, sabe? É sobre isso, amado. A gente crê sobre esta palavra, a gente confiar e acreditar e entender que Deus está nos levando a um nível de maturidade, que Deus está nos levando a um nível de entendimento, a um nível de mergulho, sabe? De profundidade, a ponto de nós estarmos tão mergulhados nele, que naquele lugar nós não vamos atentar para o que está acontecendo fora, mas nós estamos ligados somente à voz dEle e à direção dEle. Sabemos que quando confiamos, Ele irá nos levar e Ele cuidará de nós na ida e na volta, em todos os lugares das nossas vidas. Então a comunhão, ela vai trazer o direcionamento do Senhor para você. Por isso vale a pena nós confiarmos, sabe? Para de confiar e acreditar em você mesmo, ou muitas vezes dá atenção ao que tem passado, o que a mídia tem soltado nas redes sociais, na televisão. Não, isso não te acrescenta em nada, amado. A informação é importante lá, é importante para a gente se atualizar, mas a verdade da palavra é sobre esta verdade que nós precisamos nos alimentar, sabe? Estamos vendo o que tem acontecido aí fora, sabe? Nação se levantando contra a nação, sabe? Pessoas, sabe, matando por coisas, sabe, simples. O amor tem se esfriado e Deus tem nos chamado, nos levantado, sabe? Chamado a igreja para se despertar, para acordar para essa realidade. Não tem que ser comum isso, amado. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar e entender que nós fomos chamados para um propósito. Deus não te chamou para estar simplesmente sentado nessa cadeira, não. Existe vida de Deus em você, existe poder de Deus em você. Esse evangelho é poderoso. Deus, por meio de você, fará milagres, fará prodígios, fará maravilhas. Se naquele tempo aqueles homens fizeram debaixo de uma aliança inferior, hoje nós estamos, sabe, debaixo de uma aliança muito superior, amado. E este entendimento, esta revelação chegando até a nossa vida, nos fará chegar a lugares e a determinadas situações, sabem, que nós não faremos por nós mesmos, mas é confiando nele. Nós colocaremos as nossas mãos e milagres acontecerão.
sabe, por direção do Senhor, chegaremos a lugares e aquele ambiente será transformado. Sabe, é sobre isso, é sobre confiar na voz de Deus. Abraão, ele confiou na voz de Deus, ele seguiu para aquilo que o Senhor tinha dito. Olha, sai da tua terra, ele largou tudo. Imagina, aquele homem abriu mão de tudo. Chegar para a mulher deles, vamos embora, vou arrumar minhas coisas e vamos embora. E a Bíblia diz que ele foi com poucas coisas, ele saiu, sabe, com Sara ali, ele foi seguindo, e muitas pessoas acreditam que ficaram desesperadas, e poxa, o que é que está acontecendo com ele? Que desespero é esse? Que loucura foi essa? Que fez com que ele abandonasse tudo, largasse da sua terra, largasse da sua conformidade, do seu conforto, sabe, do seu bem-estar, está bem aqui, está maravilhoso por aqui. Não, sabe, a unção de Deus na tua vida, ela vai te sacudir a ponto de te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu creio em um tempo em que Deus ele tem nos levantado para isso, amados, sabe, a nos tirar da zona de conforto. Sabe, eu não aceito para mim, e creio que o Senhor, Ele está fazendo nessa noite você entender que você não foi chamado para viver inerte, para viver paralisado, para viver estagnado, não. Sabe, você foi separado para um propósito, para uma finalidade. Deus te escolheu e te conhece desde o ventre da tua mãe. Muito antes de você nascer, Ele sabe a minha e a tua história. A Bíblia diz que o universo, na palma das suas mãos, a minha vida e a tua vida está lá escrita. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe a nossa história, Ele sabe o nosso amanhã, Ele sabe o nosso futuro, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Vai lá para Neemias no capítulo 1. Meu Jesus, começa a hora voa. Neemias no capítulo 1. No versículo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês que em Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns dos homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para que o regressassem à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Quando ouviu isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para que os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que eu oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Até aqui nesse momento eu quero só retratar a respeito desse entendimento, dessa passagem, que é algo que me fortalece muito a vida e a história de Neemias. Um homem que vivia dentro do palácio como copeiro do rei Artaxerxes. Ele era alguém que era um homem de confiança do rei, e que ele ouviu falar que a sua nação, que o seu povo estava sendo atribulado e destruído. E aquilo trouxe muita tristeza ao seu coração. Aquilo trouxe muito, sabe, desespero, a ponto de ele chorar, de ele lamentar. E de tanto estar conectado com o rei chegou para ele, né? Ele era um homem de confiança do rei, percebeu que ele estava triste, perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele disse: Senhor, o meu povo perece, o meu povo sofre, está sendo destruído, e eu preciso me levantar, sabe? E aí o rei pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? E naquele momento a Bíblia diz, olha, que ele orou ao Senhor. Antes de falar algo, ele orou ao Senhor, sabe? Então, muitas das vezes, os direcionamentos que Deus irá nos dar, sabe, não vem por meio de impulsos ou decisões nossas. Deus te chama para uma vida de oração, uma vida de comunhão, para que direcionamentos possam vir, sabe? Olha para o teu irmão e diga: a comunhão traz senso de propósito, sabe? Quando entendemos que, assim como Neemias entendeu que aquele povo estava perecendo, e o rei pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E ele diz o quê? Ele ora ao Senhor e pede para ir
até o povo para reconstruir aquela cidade. E aí o rei, ele concedeu isso para ele. E a Bíblia diz no capítulo 2 e capítulo 3 que ele chega até a cidade, começa a batalha para a reconstrução daquela cidade, daquele, sabe, de todo aquele vilarejo, de todo aquele povo que estava sendo assolado e destruído. E homens se levantaram contra, Sanbalat e Tobias se levantaram contra Neemias. Sempre existirá alguém que vai se levantar contra o propósito na tua vida. E eu não falo a respeito de pessoas. E muitas vezes pode até ser pessoas que se levantam contra, que desacreditam no que Deus vai fazer na tua vida. Sabe? Mas eu quero te dizer nessa noite, amado, que Deus ele é tão poderoso e tão bondoso, que Ele vai fazer na tua vida e vai fazer naquele que se levanta contra você. Para que ele possa entender que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque eu entendo que nós estamos hoje sobre uma aliança tão superior a ponto de não chegar apenas para nós, mas quem está ao nosso lado também vai ser afetado por essa glória, também vai ser afetado por esse milagre, também vai ser afetado por essa bênção, sabe? E os olhos daqueles homens, Sanbalat e Tobias, puderam contemplar a bondade de Deus. Neemias ele não parou, a Bíblia diz que ele ali estava incansavelmente trabalhando para reconstruir aquela cidade, sabe? E a ponto de pessoas se conectarem a Neemias. Pessoas vão se conectar ao teu propósito. Pessoas vão se conectar aos sonhos que Deus tem colocado em teu coração. Eu não sei o que você planeja para a tua vida, sabe? Profissionalmente falando, espiritualmente falando, sabe? O que você tem como propósito para você. Mas o entendimento, a comunhão, sabe? Ela vai trazer para você o senso de propósito a ponto de pessoas se conectarem ao que Deus tem a realizar por meio de você. Estamos, como eu falei, estamos crescendo, estamos amadurecendo, e a partir do momento que nós estamos expostos a esta palavra, o Senhor nos faz crescer. Nós entendemos que, sabe, é uma vida em Deus, uma vida de relacionamento que vai, sabe, nos transformando por nós de dentro para fora, e pessoas ao nosso lado serão conectadas para uma finalidade, para um propósito. Posso ouvir amém? Então seja lá no teu trabalho, sabe, Deus ele fará por meio de você, pessoas se conectarão a você para algo que você tem a realizar. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que o Senhor ele tem ministrado ao teu coração, e que aquilo que você almeja como crescimento para a tua vida, aquilo que você almeja em realizar, é Deus te levantando, é Deus te sacudindo, para que pessoas se conectem, para que a obra seja feita e para que o propósito seja cumprido. Posso ouvir amém? Então, amado, não fique preso, não fique limitado àquilo que você acha que tem que ser feito, mas abre o teu coração, se torne disponível ao Senhor para que Ele te use. Você não sabe como falar, não sabe como fazer, não sabe como agir, mas confia em Deus, confia no Senhor, se agarra à palavra, amado, e Deus vai te levar a fazer aquilo que você nunca imaginou fazer, e pessoas estarão contigo, sabe? Às vezes você pode ter um projeto no teu trabalho, na tua empresa, dizer, poxa, eu estou querendo e pensando em fazer isso, mas estou duvidando, eu não tenho paz para isso. O Senhor ele te traz confirmação nessa noite de que você precisa fazer. Sabe que Ele é com você e que levantará pessoas para estar contigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra aí rapidamente em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3. Já estou terminando. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3. Aleluia. Deus é bom, amado. Amém? Você pode repetir comigo: Deus é bom. Aleluia, Deus é bom em todo tempo, amado, sabe? Nunca perca esse entendimento. Pode estar tudo desmoronando ao teu redor, mas entenda que Deus ele é bom. Não é a tua despensa que quando você abre ela está vazia que determina quem você é. Não é a tua geladeira vazia, não, cara, sabe? Não é isso, não é sobre isso. Se Deus te falou, cara, Ele vai cumprir sobre você, sabe? Você pode não ver nada, naturalmente falando, mas entenda que Deus ele é por você. E que grandes coisas Ele fará. Ele já está fazendo e fará muito mais, amém? Olha lá o que é que diz em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, deixa eu só abrir aqui rapidinho. No versículo 7. Olha o que diz: o antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Versículo 8: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Amém? Eu não gosto muito dessa tradução.
Deixa eu tentar mudar aqui para verificar rapidamente. Com letras, versículo 7. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe morte. No entanto, esse ministério veio como tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Aleluia. Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. Posso ouvir amém? A Bíblia diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conhecia o pecado se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe? Estar nesta condição, entender que nós somos justiça, é andar diante de Deus, sabe, sem sentimento de culpa, entendendo que uma obra foi consumada, entendendo que uma verdade foi realizada naquela cruz, e que quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos para um Cristo crucificado, mas para alguém que ressuscitou e hoje nos faz reinar em vida, e que hoje nos coloca, sabe, a viver uma vida completamente livre de obrigações, e sabe, entender que precisamos fazer isso ou aquilo para receber. Não, hoje nós recebemos quando entendemos, quando olhamos para Jesus, entendemos o que foi feito naquela cruz. Amém? Então naquele tempo, na antiga aliança, foi lindo o que aconteceu, o que aqueles homens viveram, milagres que foram feitos, concedidos ali por meio de profetas, sabe, o Senhor manifestando a sua glória, o seu poder, não desmerecendo o que aconteceu naquele tempo, mas hoje estamos em uma aliança muito superior. Hoje estamos debaixo de uma glória muito maior, amado. Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, sabe? Hoje nós somos lavados e remidos por este sangue. Hoje foi nos devolvido o acesso ao nosso Pai. Hoje nós podemos nos conectar ao nosso Pai. Hoje nós podemos nos relacionar, muito mais que isso, se relacionar com o nosso Pai, a ponto de, sabe, situações se levantarem contra a nossa vida e não vai nos tirar do lugar de paz. Por quê? Porque hoje a paz habita dentro de nós. Hoje a paz habita dentro de você, meu irmão. Sabe, o mundo pode estar desmoronando, pode estar tudo se levantando contra, mas você sabe quem está dentro de você. Você sabe que sabe, porque é uma verdade que é revelada apenas ao teu coração. Olha o que a Bíblia fala na carta aos Coríntios, que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Não há como discernir as coisas naturalmente falando. O homem pode pegar a Bíblia e ler 50 vezes, se ele ler naturalmente falando, ele não vai entender. Mas quando você lê conectado ao Senhor, quando você lê ligado à fonte verdadeira, quando você lê ligado ao Espírito Santo, entendendo? O Espírito Santo vem aqui, me ensina, vem comigo, Ele vai te direcionar, Ele vai te trazer verdade, Ele vai te trazer alimento, Ele vai te trazer direcionamento. Posso ouvir amém? Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Deus é bom demais, obrigado, Senhor. Então o problema nunca esteve em Deus realizar, manifestar o seu poder, mas o quanto estamos dispostos a crer, sabe? Deus não tem problema em fazer, amado. Ele faz, Ele fez, e Ele continuará fazendo. Mas o problema está enquanto nós estamos dispostos a crer e confiar. Uma medida de fé foi derramada em nosso coração, sim ou não? E essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida. E ela é desenvolvida por meio da comunhão, do relacionamento. É você buscar o Senhor, é você se alimentar, não por obrigação, mas por entendimento de que, por você ser filho, é prazeroso para você estar neste lugar, amém? Eu pelo menos creio dessa forma. Nós não vamos ao Senhor por obrigação, nós vamos por amor, por entendimento que somos filhos e precisamos nos relacionar com Ele, amém? Então quando nós nos alimentamos do Senhor, fé gerada em nosso coração, as situações se levantam e não nos derrubam. Por quê? Porque a nossa fé está fundamentada em Jesus. Sabe, é sobre isso, amado. É sobre ter uma fé fundamentada sobre Cristo, não sobre situações ou circunstâncias. Nós temos visto muitas pessoas aí afundarem, esmorecerem. Por quê? Porque tem depositado a sua confiança totalmente em pessoas, depositado a sua confiança, sabe, no seu bolso, depositado a sua confiança em autoridades. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para confiar totalmente nele. Amém? Vai lá rapidamente para o livro de Atos, no capítulo 3. Atos, no capítulo 3, no versículo 1. Eu acho isso aqui tremendo, eu acho incrível, sabe? Me fortalece muito isso que nós vamos ler aqui. Olha o que diz, versículo 1.
Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo da hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocava ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Amém? Sabe, amado, essa palavra ela me traz muito, eu gosto muito de ler essa passagem porque me traz o entendimento da vida de Pedro. Se você pegar, sabe, algumas passagens atrás, você vai ver Pedro ele afundando quando foi ter com Jesus sobre as águas. E muitos questionam o fato de Pedro ter afundado, e Pedro ter, sabe, eu acredito que foi até motivo de chacota para todo mundo que estava ali, viu ele afundando, sabe, ele se sentiu, sabe, triste por isso, por ter afundado, por ter atentado para as tempestades e afundou. Mas muitos não falam a respeito do que vem a seguir, que Jesus vai lá, estende a mão e levanta, creio eu, que Jesus levanta Pedro naquele momento, e a vida dele a partir daquele momento nunca mais é a mesma. E aí quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que o Espírito Santo desce sobre aquela casa, todos são cheios, e a partir do momento que Pedro ele é cheio do Espírito, ele é fortalecido do Senhor, ele sai daquela casa, e o primeiro lugar que ele vai, passa pela porta do templo, e se depara com esse homem. E aí é quando começa algo a acontecer. Ele se deparou com aquele homem que estava pedindo esmola. E qual foi a primeira atitude que Pedro teve quando se deparou com aquele homem? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que foi que ele fez? Ele estendeu em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro, um homem que alguém um dia estendeu a mão para levantar sobre as águas. Olha, Pedro, aqui não é o teu lugar, você não nasceu para viver afundando, não. Você nasceu para estar aqui. Pedro vai lá, estende a mão para aquele homem na porta do templo e levanta. Olha, você não nasceu para viver pedindo esmola, você nasceu para estar aqui, de pé. Sabe, aquilo que recebemos do Senhor como verdade, aquilo que chega até a nossa vida, aquilo que chegou até a vida de Pedro, sabe, nos faz entender que é aprendizado, amado. Pedro, ele aprendeu com Jesus, a ponto de um dia, sem o entendimento, estava lá afundado, mas quando o entendimento chegou, estava levantando pessoas. Quando a verdade de Jesus chega a mim e a tua vida, é impossível ficarmos parados. Quando essa verdade é revelada ao nosso coração, é impossível ficarmos estagnados, amado. Água parada da dengue, irmão. Sabe? Deus não te chamou e não me chamou para estar parado, não. Deus está nos sacudindo nesse tempo para algo novo, algo grandioso que está a se manifestar. Amém? Este lugar vai ficar pequeno para o que Deus irá fazer. Ficará pequeno para aquilo que Deus fará por meio das nossas vidas. Porque estamos conectados, estamos ligados, somos o corpo de Cristo, amém? Uns precisando dos outros. Com diferenças, indiferenças, sabe? Você pode até não gostar de alguém, você pode até dizer, poxa, eu não me dou muito bem com fulano. Mas entenda que é um propósito, amado. E esse propósito é muito maior, amém? E este propósito, ele te conecta, ele te liga. É muito mais forte do que você mesmo, do que tuas indiferenças, sabe? Deus nos chama para esse tempo, para essa estação, para o relacionamento, para algo grandioso que está a se manifestar. Eu tenho visto, sabe, o que o Senhor tem falado. O apóstolo, quando trouxe aquela ministração domingo, eu já estava, sabe, o Senhor falando comigo antes disso. E aí quando eu vi ele ministrando domingo, o Senhor já estava ministrando no meu coração e dizendo, é sobre isso. É sobre a comunhão, é sobre estar ligado, é sobre estar conectado. Então Pedro, alguém que estava ali mergulhado, estava ali afundando, se levantou no Senhor em autoridade para levantar pessoas. Deus irá te levantar para levantar pessoas, amém? Você não precisa de muita coisa, meu irmão. Você não precisa de um título, você não precisa disso. Aquilo que Deus tem confiado no teu coração, aquilo que tem chegado à minha, à tua vida, é muito maior do que isso. Vai além dessas paredes, sabe? Às vezes no teu trabalho alguém precisa de um abraço. Às vezes na tua faculdade alguém precisa receber, sabe, um sorriso teu que vai libertar. Uma palavra tua carregada com unção, carregada com poder, que vai mudar a vida daquela pessoa. Esteja ligado no Espírito. Esteja ligado a essa verdade, amado. Amém? E para finalizar, o Ministério de Louvor pode subir já.
Vai lá para 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Eu ainda tinha mais coisa a falar aqui, mas por conta das horas. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1 ao 5. Olha o que diz, olha: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vocês, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, a esse crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração de poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Olha o que Paulo diz. Sabe, a nossa fé, o meu discurso, aquilo que eu estou trazendo para a tua vida não tem que se fundamentar não está fundamentado em uma sabedoria humana. Não é de forma natural que se discerne, não. Mas é revelação, é poder de Deus. Sabe, e é isso que tem que ser enraizado dentro de nós. Esse entendimento que é a nossa mensagem, aquilo que carregamos, não tem que ser proclamado de uma forma comum ou natural. Ele retratou aqui para a igreja de Coríntios porque era uma igreja que estava andando de uma forma comum e natural. Sabe, ele trouxe esse entendimento para aquele povo. Ele disse: olha, vocês não têm que andar dessa forma. Sabe, eu não estou trazendo uma mensagem para vocês aqui de uma forma comum e natural, mas carregada com poder, carregada com unção. Amém? A ponto de transformar a tua vida, te tirar deste lugar de conformidade. Porque é o que muitos têm vivido, eles têm estado em um lugar de conformidade. Deus está nos sacudindo para uma grande obra, está nos sacudindo para um grande tempo que está por chegar. Assim como no tempo de Neemias, que se levantou e ousou no Senhor a fazer grandes coisas, e pessoas se conectaram ao propósito e grandes coisas aconteceram. Deus está nos chamando, amém? Para um novo tempo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você pudesse, sabe, fechar os teus olhos, se ligar no Senhor, porque eu creio que é um tempo de mergulhar, é um tempo de profundidade, é um tempo de, sabe, se abdicar de coisas que têm roubado o nosso tempo, têm roubado a nossa atenção. E Deus quer nos levantar, amado. Deus quer, sabe, sacudir você a ponto de fazer você entender que não é nada sobre você, mas é sobre uma palavra, é sobre um Cristo que foi crucificado e que ressuscitou e que hoje habita dentro de nós, e que hoje nós representamos Cristo aqui na terra, aonde quer que cheguemos, aonde quer que nós formos, sabe, vida sai por meio de nós, bênção é proferida por meio da nossa boca, aonde tocamos milagres acontecem, sabe, não é naturalmente falando que isso se explica, mas é o próprio Espírito de Deus agindo por meio de nós. Então fundamenta a tua fé, amado, que a minha e a tua fé possa estar fundamentada sobre esta palavra, que a nossa fé, que a nossa vida esteja ligada e conectada totalmente ao Senhor, porque nas dificuldades, nos dias que podem se levantar contra nós, não que o Senhor permita ou quer que esses dias cheguem, mas se chegarem, Ele nos garante que estará conosco, Ele nos garante que sempre esteve conosco. Vocês não estarão só, eu estarei com vocês todos os dias, todos os momentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Permanece de olhos fechados, amado, nesse momento, sobre este entendimento, sobre esta palavra. Obrigado, Senhor. Começa a render graças ao Senhor nessa noite. Pela sua bondade, pelo seu favor, pelo seu cuidado em todos os detalhes da nossa vida. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de vocês que estão em casa. Aleluia. Deus tem cuidado das nossas vidas, amado. Ele tem cuidado de você. Sabe, saia desse lugar entendendo isso, que você não está só. Você não sairá deste lugar da mesma forma, porque uma verdade hoje foi trazida ao teu coração, porque rema foi liberada ao teu coração, uma verdade, sabe, que vai gerar transformação e restauração, a ponto de não te deixar mais nessa condição. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida um novo tempo do Senhor.
Eu declaro um tempo de portas abertas, um tempo de facilitação, um tempo, sabe, em que o Senhor, Ele se revelará a você de uma forma sobrenatural. Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu e nem entendeu é o que o Senhor tem reservado para você. Esteja aberto, esteja atento ao novo de Deus, esteja ligado ao que o Senhor tem a fazer na tua vida. Deus te chama para esse tempo de profundidade e relacionamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Amém. Coloca a mão em